Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma leitura. Para quem não me conhece, eu sou o Cipri. Hoje nós estamos aqui para fazer nossa leitura mensal, para cada signo, separada por elemento: fogo, terra, ar e água, certo? Aqui estão as opções também para a gente se adequar, né, para a gente se localizar. A minutagem de cada elemento estará no comentário fixo. Caso você queira uma leitura particular para entender mais alguma questão ou ter algum certo direcionamento, o meu contato do WhatsApp está na descrição do vídeo, certo? Então vamos lá. Aqui é fogo, ar, terra e água. Caso você queira também, pode escolher uma opção. Pode não necessariamente ser o seu elemento, tá tudo bem também. Eu vou começar a nossa leitura então, certo? Eu vou deixar as outras pedrinhas aqui separadas. Nós estamos na leitura do elemento fogo, que é Leão, Sagitário e Áries. Beleza? O que vocês me contam? Como foi esse mês de vocês? Nós estamos indo para junho. Espero que todos tenham um mês abençoado, que as coisas deem certo e que aqui nós possamos tirar o melhor direcionamento possível. Eu vou fazer primeiro uma leitura com o tarô, geral de cada elemento. Aí nas próprias cartas que caírem eu vou direcionando para cada signo depois. E a gente vai tirar um complemento com o baralho cigano, certo? Começamos com a estrela, Rei de Paus, na leitura do elemento de fogo. Entendi. O eremita, o mago, bastante arcanos maiores, né? 10 de paus. Quanto fogo! Aê, 7 de ouros, para dar uma aterrada, né? Sobre qualquer energia geral, roda da fortuna. Vou deixar aqui a carta. Bom, vamos lá. Deixa eu tomar uma água e um café antes. Molhar as palavras. Bom, gente, vocês do signo de fogo, no caso nós, porque eu também eu sou leonino, e minha lua é em Áries também, então aqui tem bastante fogo. Ó, e na leitura também. Energia geral. Nós temos aqui a roda da fortuna, né? A roda é complicado. A roda da fortuna, ela fala sobre a importância de entender os ciclos da nossa vida. E acredito eu que todo mês, né, nós temos uma energia principal, nós temos eventos que acontecem que direcionam mais ou menos um pouco o nosso ano também. E aqui nós chegamos num momento bem complexo, eu diria, para todos nós, né, da energia do fogo,
que é um momento em que talvez a gente tá exatamente no meio do ano, né? Mais ou menos. E acredito que tem algo nos últimos meses que não necessariamente foi como você estava planejando e tava um peso muito grande. Um peso, a vida tava difícil, parecia que nada fluía, parecia que nada dava certo, parecia que toda a paixão que vocês colocavam em algo, não necessariamente vocês conseguiam manifestar, vocês não conseguiam ser vocês mesmos, seja por limitações geográficas, físicas, emocionais, outras pessoas te limitando. Aqui é bem amplo. Adeque para sua realidade, por favor. Mas a energia aqui é de que vocês se sentem de alguma forma suprimidos. E que esse mês será muito importante para uma virada de chave na sua vida, nesse momento. Um momento em que você vai olhar mais para dentro, refletir os seus ideais, os seus pensamentos, o que você pode fazer de melhor, se você é uma pessoa um pouco mais rotineira, se você não aguenta mais essa rotina, enfim, né? Adequações. O eremita aqui, ele vem muito nessa energia de você parar um pouco, se isolar e entender o que você quer da sua vida e o que você pode mudar nesse momento. Aqui o mago, né? O mago fala sobre poder de mudança mesmo. Então, nós temos essa dinâmica, energia não falta. Desculpe, tive que fazer uma pequena pausa, me chamaram. Enfim, onde eu estava, lembrei. Eu acho que eu lembrei, né? Energia não falta, disposição não falta também. Você tem vontade de fazer as coisas, só que tinha algo barrando. E essa coisa que estava barrando, você não vai se permitir mais se parar por isso, sabe? É claro, existem casos e casos, mas aqui é uma energia primordial de quero viver minha vida, eu tenho muita energia aqui guardada, eu preciso descontar essa energia em algum lugar. Eu me amo, eu amo tudo isso que eu tô fazendo, eu quero continuar e força não falta. E nada vai me parar, tá? Nada vai te parar. Essa energia é muito forte. Acredito também que você terá, durante o mês, algumas oportunidades das quais você estava esperando. Se você estava em busca de um emprego, se você estava... Pode não necessariamente ser um emprego propriamente dito, mas a oportunidade de mais pessoas conhecerem o seu trabalho e você ter mais oportunidades para ver para onde você quer ir. Também pode se voltar para relacionamento, você querer conhecer gente nova e essas pessoas aparecendo e você percebendo quais que você tem mais conexão. Mas uma coisa é fato. E também um cuidado aqui. Energia não falta. E por essa energia estar não sei falar esta palavra, estar muito grande, você tem que tomar cuidado com escapes que podem não necessariamente ser tão bons. Por exemplo, se você sente toda essa ansiedade, essa força, faz um exercício físico, procura uma meditação, procura alguma coisa para você descontar toda essa energia, mas desconte de uma maneira saudável. Muito cuidado também para você não querer, sei lá, descontar tudo em vícios não muito bons, né? Não preciso falar necessariamente aqui no YouTube, né? Mas, enfim, dorgas,
compartilhar momentos sós com outras pessoas, ou mais de uma pessoa, não sei, né? Cuidado, pega toda essa energia, coloca no seu trabalho, coloca no seu propósito de vida, coloca num hobby, coloca numa academia, coisas que podem te gerar frutos melhores e mais saudáveis. E também para você não jogar tua energia fora, sabe? Porque se você estiver descontando numa balada, não tô falando para você não ir. Mas é tipo, se toda a tua energia for pra festas, bebedeira, piriri, pororó, não sei o que lá, a longo prazo isso não vai te trazer nada, sabe? Se você investir na academia, além dela ser essencial para a nossa vida, né, a prática de exercício físico, não necessariamente academia, é muito interessante, né, o nosso corpo melhora, a nossa mente melhora, um corpo flexível. Eu ouvi isso num podcast recentemente. Um corpo flexível também torna uma mente flexível. E isso é muito verdade. Então, né, adote para você essa energia. No trabalho e nas finanças, nós temos aqui cartas boas, né? Cartas de oportunidades, cartas de pessoas te reconhecendo, você tendo a oportunidade de fazer aquilo que você quer, você encontrando novos caminhos para você fazer aquilo que você quer, porque você se vê muito num viés, assim, sabe? Ao mesmo tempo que você tá estudando, não sei, biologia, e você quer trabalhar como biólogo, você gosta muito também de fazer doces. E você também faz doces e quer ter esse equilíbrio, sabe? Uma coisa você faz para viver e outra coisa é sua paixão. Então, você vai conseguir alinhar isso. Aqui é muito importante que você não pare nenhum dos dois. Ambos são importantes, tanto é isso que você faz para viver que você pode não gostar muito, tanto essa sua paixão, né? Estamos falando aqui sobre pessoas muito apaixonadas pelo seu propósito, pela sua vida, né? Fogo, né? Não tem muita diferença nisso. E sobre relacionamentos, eu acredito que aqui não é muito a vibe do mês, né? Não é muito a vibe da energia. É capaz sim de que você que tá correndo atrás de alguns contatos, você vai conseguir contatos bacanas, contatos legais. Só que aqui não. Aqui a gente tá falando sobre muito mais a forma como você expressa sua paixão na sua vida. E como isso está refletindo na sua rotina, né? Então a leitura não é muito sobre isso, mas dá para encaixar aqui. Não tem nada negativo nesse sentido, tá? Para pessoas de Sagitário, agora. Única e exclusivamente para pessoas de Sagitário. Olha, o que eu vou falar agora é um pouco uma puxão de orelha, assim. Mas necessário, tá? Eu espero que vocês entendam que tudo que eu falo aqui é num lugar de amor e quero que todos aqui estejam bem, né? Vivendo a melhor forma que conseguem e tal. Não adianta, querida pessoa de Sagitário que tá me ouvindo agora, você só se apegar com a tua espiritualidade, tá? É um pouco chato falar isso, mas a entidade que você acredita, o Deus, o universo, enfim, só falta baixar na sua frente e te dar um sacode. Falar, pelo amor de Deus, eu tô te mostrando aqui o caminho, tô te dando as oportunidades e não sei o que. O negócio aqui é você aprender a enxergar a espiritualidade na sua vida. E com base nisso, você colocar a mão na massa. Não adianta você falar, nossa, porque eu quero clientes, porque eu quero trabalhar, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, não sei o quê. E você não faz nada.
Aí fica um pouco difícil, né? Tipo, você só pede, 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 pede. E às vezes não é nem necessariamente pra espiritualidade, você acha, não, porque aquela pessoa tá me devendo, ela vai me ajudar, não, porque. E você mesmo a mão na massa, que é a sua paixão, a vontade que você tá querendo fazer alguma coisa, você não faz, né? Então, cuidado, tá? Pessoas de Áries. Olha, aqui é. Não pense você. Nesse mês, você terá várias maneiras de fazer coisas de fazer as coisas, sabe? Se você quer arrumar uma rotina, você terá 1 milhão de formas de conseguir arrumar sua rotina. Você terá recursos. É isso que eu tenho para te dizer. Recursos não lhe faltarão. Só que o ponto é, entenda como usar esses recursos com sabedoria. Tenha sabedoria para usar os seus recursos, para entender no que você pode investir, no que é melhor não investir. Isso tudo você já tem uma ideia, passa pela sua mente e escute mais o seu interior, tá? Porque e não tenha medo de se priorizar, sabe? Eu não vou falar isolar, porque isolar é uma palavra um pouco forte às vezes, mas de se priorizar, tá? Não tô falando também pra você ser aquelas pessoas, no mínimo folgadas, de que nunca estão disponíveis pra ninguém, mas você sempre quer que a pessoa esteja disponível pra você. Não, vamos ter um equilíbrio aqui. É um momento de você se resguardar, de você entender das suas responsabilidades, das suas vontades e fazer as suas coisas. Mas isso não justifica de que você se isole do mundo porque ninguém te entende, porque você quer. Porque tudo que não presta pra você eu vou. Ai, aquela pessoa é muito chata, eu vou sair de perto porque não sei o que, não sei o que lá. Só que a pessoa, você vê ela todo dia. Aí não é muito interessante fazer esse tipo de coisa, né? Ou, ai, aquela pessoa é tóxica. Ai, às vezes não. Claro, né? Não tô falando também pra você. Existem pessoas que de fato são tóxicas, mas é que às vezes não é só porque a pessoa não pôde ir num negócio com você que ela é tóxica, ou que ela não se importa com você, ou coisa do tipo, né? Enfim, espero que você tenha me entendido. Para os meus companheiros leoninos e leoninas, né? Enfim, não tenha. Assim, até aqui, nesse ano, você se sente de alguma forma cansada e pesada. Você sente um peso na sua rotina, na forma como você lida com as pessoas, e esse peso tá começando a te incomodar. Porque você não é assim. Você é uma pessoa amorosa, gentil, e você consegue até mascarar esse seu sentimento para as outras pessoas. As pessoas não te deixaram de ver como uma pessoa amorosa, gentil, acolhedora e tudo mais. Só que você sente que para você pegar um copo e tomar água, parece que você tá levando 10 toneladas. Levantar da cama, tomar banho, ai, sabe, um peso muito grande em tudo que você faz. E esse peso aqui, nessa leitura e nessa visão, esse peso se trata justamente sobre essa energia suprimida dentro de você. Você tá com muito, muito, muito
muita vontade, muitas coisas acumuladas dentro de você que você, por N fatores, né? Pode até não ter sido você, a situação, a sua vida no geral, as coisas como ocorreram te suprimiram. E você tem que liberar isso. Porque você tá prestes a desenvolver uma coisa séria, sabe? Uma ansiedade muito forte. E na verdade já tá, né? Mas para não piorar, sabe? É claro, o tarô não é diagnóstico médico, mas também procure ajuda, um psicólogo, um psiquiatra, terapias em suas maiores diversidades. É porque aqui a gente tá assim tratando sobre uma certa depressão, ansiedade, entre outras coisas, sabe? Se alimenta certinho, tenta fazer um exercício físico, se for possível na sua realidade, coloca o pezinho na terra, coloca o pé no chão, sabe? Coloca o pé no chão, fica um tempo. De preferência na terra, né? Mas se não conseguir, coloca em casa mesmo, pezinho no chão. Quando for tomar banho, assim, ficar um tempinho. Mentalizar a água também, escorrendo um pouco e te purificando toda essa energia estagnada. E é isso. Muito importante que você faça exercícios físicos e não tenha medo de se libertar dessas coisas, tá? Porque é um pouco também do conselho de Ares, que eu comentei sobre não tenha medo de se priorizar. Aqui também entra pra você. Não tenha medo de se priorizar e faça suas coisas. Você terá algumas oportunidades novas aí de soltar um pouco essa energia. O Sete de Ouros ele me fala sobre isso, sobre contratos, sobre relacionamentos com outras pessoas e trocas, né, oportunidades de troca, né? Então, você vai ter oportunidades aí de trocar um pouco a tua energia, de dar um pouco a sua energia que tá tão, sabe, você tá tenso aí. Vamos tirar agora um conselho, umas cartas com o baralho cigano, pra gente ter umas revelações do que podem acontecer nesse mês pra vocês. Aqui é pra todo mundo de novo, tá? Aqui junta fogo, toda a turminha do fogo. A torre, lírios, montanha, chicote. O que eu posso falar aqui pra você? Lembra quando eu tava falando de Ares sobre não ter um pouco de maturidade e sabedoria de saber lidar com as pessoas? Aqui me vem um pouco isso, principalmente na parte de trabalho e também com pessoas que você tem uma certa relação de um certo tipo de hierarquia, sabe? Ou um certo tipo de troca onde você e outras pessoas podem trocar coisas. Aqui tá me vendo uma energia de... Tem uma pessoa aí no teu ciclo que se faz muito de sonsa. Se faz muito de sonsa. E você não aguenta mais. E tá querendo se distanciar dessa pessoa. Só que não adianta, essa pessoa tá no seu ciclo, você não consegue mandar ela ir pra casa do... Enfim, né? Não consegue, porque essa pessoa tá nessa dinâmica e você não tem poder de tirá-la. Mas aqui tá me vindo uma coisa de talvez essa pessoa vai trocar um pouco a rotina dela e você vai naturalmente ter um pouco de paz dessa pessoa. Porque é como se o universo desse colocasse uma pedra assim no caminho dela e ela troca de horário ou ela se distancia naturalmente
Então, você não precisa fazer nada. Isso vai acontecer naturalmente. E também, olha que interessante, aqui me vem uma energia de uma pessoa do seu passado, tá? Não é uma pessoa ruim, tá? É uma pessoa que você gosta, que você tem intimidade. Não necessariamente relacionamento, pode ser amigo também, né? Mas, enfim. Aqui uma pessoa que faz, ó, eras que você não via, por 1 milhão de motivos. É como se a pessoa também. Vocês são muito amigos, vocês se gostam, mas a vida aconteceu, né? E cada um foi para um canto. E vocês terão a oportunidade de se reencontrar de uma maneira até curiosa. E voltar, assim, a se conversar. Claro, pode não necessariamente ser na mesma frequência que vocês uma vez já conversaram, mas vai ser bem legal, vai ser uma oportunidade bem interessante de vocês verem uma pessoa que vocês gostam muito. Também pode ser uma pessoa nova. Aí, pra quem tá correndo atrás de novos contatos, pode ser uma pessoa nova. Só que daí você toma cuidado com em não despejar tudo em cima da pessoa de uma vez, sabe? Se você tá conversando com alguém no começo, vai com calma, não joga tudo de uma vez, que senão essa pessoa tende a recuar. E daí ela vai sumir um pouco, ela vai sumir da tua vida, porque ela vai se assustar. Então, cuidado pra não assustar a pessoa. Não, certo. Outra coisa. Aqui, agora, você vai ter uma oportunidade muito legal esse mês, tá? Que tem a ver com o teu propósito, com a tua paixão. Muito legal. Só que, mantenha segredo. Muito importante. Mantenha segredo. Porque não é porque ai, olho gordo, ai, inveja, não. Aqui é que talvez as pessoas mais próximas de você não entendam o quanto isso pode ser especial pra você. Aí você se frustra com a reação delas e elas não entendem o que aconteceu. Daí fica aquela rusga, sabe? Então, fica em silêncio. Eu festejo com a sua espiritualidade, festejo com você próprio. Vai ser uma coisa muito legal, tá? Uma oportunidade, assim, de ouro. E vai ser meio que um presente mesmo da espiritualidade pra você. Vai ser uma coisa bem legal. E talvez, ainda, não seja necessariamente aquilo que você tá esperando. Vai ser melhor. E talvez, quando acontecer, você nem vai dar devido valor, assim. Mas vai dar umas semanas e você vai perceber, cacete, isso é muito bom pra mim. É isso que eu precisava. Ó, é isso que você precisava. Cuidado na comunicação de uma pessoa que você gosta, tá? Lembra que agora há pouco eu falei justamente sobre uma coisa boa acontecer e alguém ao seu redor talvez não saber interpretar, não entender e ficar essa rusga? Claro, eu não tô falando da mesma coisa. Mas aqui, toma cuidado na forma como você se comunica, principalmente com as pessoas mais próximas de você. Porque talvez, de duas uma, ou você pode ser estúpido e não perceber. Acontece, é normal, né? Às vezes você falar uma coisa meio ríspida demais e a pessoa interpretar mal e ficar nesse desgaste. Ou o contrário, a pessoa falar alguma coisa e você ficar mal. Se for esse o caso, tenta relevar, a pessoa também não vai estar bem, ambos estarão cansados com outras coisas e essa conexão não precisa se deteriorar por causa disso, sabe? Muito importante.
E é isso, né? Fechamos aqui para vocês do fogo. A chave aqui só reforça mais uma vez sobre essa fase, esse novo ciclo, essas novas oportunidades, essa nova você, vamos dizer assim. Porque a gente chegou num ponto em que você quer muito viver com toda a sua paixão, sabe? E é isso que você tem que fazer. Ser fiel a si próprio. Beleza? Vamos agora para a leitura do elemento ar. Deixa eu só arrumar as coisas aqui. Para ler um pouco. Ah, não, tem mais carta aqui. Para ler esse aqui. Tchau, tchau. Signo de fogo. Vamos para a galera de ar agora. Certo? Deixa eu tomar uma água. Vamos lá. O que vocês me contam? Signos de ar. Gêmeos, Libra e Aquário. O que nós temos aqui para vocês? É muito interessante, gente, como muda a vibe quando eu troco o elemento, sabe? Quando eu troco a opção aqui, nossa, vem todo uma outra vibe completamente diferente. Tá me vindo uma palavra muito forte aqui pra vocês. E é curioso, né? Porque a gente tá falando de ar e pode até parecer um pouco clichê. Mas tá vindo muito forte a palavra liberdade. Sabe, leveza, fluidez. Muito, muito boa. Vamos pra leitura. Ai, gente, sério. Primeira carta, Rainha de Espadas na leitura de ar. Enforcado. Carro? Bem isso mesmo. De Hierofante. Quatro de espadas. Gente, não, sério, é muito curioso. Gente, nossa. Tarô é mágico. 5 de paus. É mágico, tá? 9 de copas. Isso aqui é mágico demais. Quem aí tava da leitura de fogo percebeu que a grande maioria das cartas que caíram de naipe eram naipe de paus. E aqui na energia de ar, as cartas que mais caíram na verdade aqui tá equilibrado, né? Foram só 2. Mas enfim, tem uma energia muito forte aqui, né? Vamos para a leitura. Energia geral, aqui nós temos o 9 de copas. O 9 de copas, ele fala sobre uma realização, sobre algo muito legal que aconteceu, sobre
plenitude. Lembra quando eu falei? Leveza, liberdade. Isso aqui se encaixa também. E aqui nós temos uma dinâmica que finalmente vocês conseguiram alinhar suas demandas, né, suas coisas para fazer durante o dia. E tinha uma coisa que você finalmente conseguiu a oportunidade de fazer e tá começando. Tá um trabalho, um estudo, um relacionamento, me mudei de casa, tô em outra cidade, tô vivendo as coisas, enfim. E aqui é curioso porque ao mesmo tempo que tem essa energia de leveza, liberdade, felicidade, plenitude, tem uma certa energia de culpa, mas não culpa por você estar sentindo tudo isso. Culpa por talvez não necessariamente é culpa, mas é um sentimento de dúvida. De será que é esse mesmo caminho? Será que é isso mesmo que eu tinha que estar fazendo? Será que eu tinha que estar aqui? Será que eu tinha que estar... Será que eu escolhi certo? Só que aquilo, gente... Problemas. Todos nós temos. E temos em todas as situações. Vamos pro exemplo de relacionamento. O melhor dos relacionamentos sempre vai ter uma desavença. Mas não é porque vocês tiveram uma desavença que quer dizer que vocês deixaram de se gostar, que vocês se odeiam, que o relacionamento vai acabar. Não. É normal. Somos seres humanos, nós nos comunicamos e às vezes tem esses problemas, tá? E tá tudo bem. Os problemas acontecem. A forma como você vai resolver, aí sim muda, né? E é claro, voltando para esse exemplo, você pode. Ai, brigamos porque você não lavou a louça, eu vou terminar. Você pode fazer isso. É o ideal? Não. Não é o ideal. Mas dá pra fazer. Só que não é o ideal. E aqui, estamos numa energia parecida. De eu tô fazendo isso. Isso tá legal. Eu tô fazendo da maneira certa. Eu vou desistir. Não, você não vai desistir. Você tem que fazer, você tem que correr atrás. Você tá aprendendo, você tá começando. Você tem que se alinhar. Talvez aqui, o maior problema de todos é a ansiedade. Ansiedade misturada com imaturidade. Não tô dizendo que você é imatura ou coisa do tipo. Eu tô dizendo que nesta situação muito específica você não sabe lidar, porque é uma coisa nova pra você. Tem uma certa inocência. E tá tudo bem. A gente não nasce sabendo de tudo. Certo? Ar, certo? Pessoas no grupo de ar. E cuidado justamente pra isso. Cuidado pra, na primeira desavença, na primeira coisa... Ai, isso não era pra mim. Eu tava certo, isso aqui não é pra mim. Eu não devia estar aqui, eu vou desistir. Eu vou terminar com a pessoa. Eu vou me demitir. Não, você não vai fazer isso. Por favor. Por favor, eu te imploro. Eu te imploro, não faça isso. Certo? É um caminho. As coisas vão se alinhar. As coisas... Você precisa aprender. E é um aprendizado. E não adianta. Tá? Aproveite essa leveza, essa felicidade, esse prazer que você tá tendo nas coisas. Não sinta essa culpa. Talvez seja justamente por isso. Talvez seja porque, nossa, tô tão feliz. Vou arrumar um problema qualquer só pra dizer, sabe? Tipo, ai, as coisas estão tão boas. Vou aqui criar uma desgraça.
Não faça isso, tá? Talvez seja seu próprio inconsciente querendo te sabotar nessa dinâmica. Então não se permita se levar por esses pensamentos de desastre, de tragédia, tá? Sobre pessoas, né? Sobre relacionamentos. Não necessariamente amoroso, gente. Quando a gente fala relacionamento, a gente acopla família, amigos, trabalho, né? A forma como você se relaciona com as pessoas. Aqui, você vai estar numa postura muito curiosa, né? Porque, assim, você tá toda em dúvida na sua cabeça, você tá se culpando, essa culpa vem, você tá se colocando pra baixo, mas para as outras pessoas ao seu redor, você é o bastião, assim, da sabedoria. E ajuda, e aconselha, e conversa, e tal, e as pessoas vêm em busca de um ensinamento, de um conselho, de uma ajuda, e você, né, faz. E então, cuidado só para pro ego não subir um pouco, tá? E para você não usar essa forma de conversar como escape. Então, tipo, "Oi, eu estou aqui com esse problema na minha cabeça. Ai, a minha vizinha tá, sei lá, faltou gás. Eu vou lá ajudar ela a acender uma fogueira. Aí você vai com ela e entra de cabeça no problema dela e esquece o teu, sabe? É tipo isso, não faça, por favor. Sobre relacionamentos amorosos, é aquilo. Vai tá bom, vai tá gostoso. Você só não pode se minar. A principal coisa aqui é a autossabotagem. Não se sabote, tá? E não queira criar coisa na tua cabeça pra tentar justificar o que você tá sentindo, tá? Tipo, vocês estão bem, o relacionamento tá legal, você acabou de conhecer alguém legal, alguém bacana. E como tá essa dinâmica de autodestruição dentro de você, você pensa assim, ó. Nossa, que legal, eu conheci essa pessoa é bonita. A gente se encontrou ontem, foi legal. Mas eu acho que ela me odeia. Eu acho que ela me odeia. Por que que você acha isso? Não sei. Mas eu acho que ela me odeia. Eu acho que ela não quer. Ah, eu mandei um negócio aqui, ela não me respondeu. Com certeza ela tá falando com outra pessoa, porque... Aí começa. Porque coisas da sua cabeça. Sabe? Única e exclusivamente coisa da sua cabeça. A pessoa não fez nada, a pessoa não sabe, e você tá lá. Não, porque. Então, respira. Vamos colocar esses pensamentos em ordem. Vamos alinhar as coisas. E seguir em frente. Certo? Obrigado. Para pessoas de Aquário. Querida pessoa de Aquário, lembra dessa dinâmica que eu falei de você ser, de ser o bastião da sabedoria, da pessoa vir, pedir conselho, não sei o que não sei o que lá? Cuidado também pra. É muito interessante, porque você é a melhor pessoa pra dar conselho, só que você mesmo, na tua realidade, tá um cocôzão. Interiormente, né? A vida tá relativamente boa. Tem coisas boas acontecendo, coisas leves e tal. Então, cuidado para você não espelhar, sabe? Às vezes você tá aconselhando alguém, mas na verdade esse conselho era para você. E às vezes a espiritualidade mesmo usa essa pessoa pra te dar esse choque, pra você falar tudo isso pra pessoa. E às vezes esse lindo conselho, essa coisa maravilhosa que você falou, tem que ser pra você. Porque se tem uma coisa que acontece muito também,
É, as pessoas, num geral, falam muito mal de alguém em específico. Não, porque essa pessoa. E na verdade, às vezes é só um reflexo da própria pessoa. Só que ela não quer assumir que ela tem esses defeitos. Então ela espelha na outra pessoa e a outra pessoa é o capeta na terra. Mas eu sou o bastião da sabedoria, da moral, sabe? E cuidado. Muito cuidado com isso. Muito cuidado. Tá? Pessoas de Libra. Dificuldade em estudos, estamos falando aqui. Dificuldade em aprender alguma coisa. Só que assim, não necessariamente dificuldade, mas grandes percalços. Grandes coisas acontecendo assim e tá dificultando você a aprender alguma coisa ou a lidar com algo. Ou você ensinar alguém. Você tem que entender que a vida, olha o clichê falando, mas gente, desculpa, às vezes precisa falar. A vida tem fases. E nessa fase aqui tem esses problemas e tá tudo bem, sabe? Tem problemas. Não vai deixar de ter. Mas não vai ser por isso que você não vai deixar de conseguir fazer isso que você tá querendo fazer. Tá? Não vai ser por isso. E não desista também. Porque você tá no percurso do arco-íris pra encontrar o pote de ouro. E o pote de ouro tá, tipo, passos de distância. Então, não desiste. Vai dar certo. Tenta outra metodologia. Tenta outra forma de fazer essa mesma coisa. Porque vai dar certo. Tá? Vai dar certo. Na verdade, já deu. Eu vejo aqui que já deu. Só que são, tipo... Os problemas aqui não são grandes problemas, não. São, tipo... estou indo pra faculdade e... Cara, que saco. Todo dia que eu tô indo tem trânsito. Sabe? E... Nossa... Aí você já chega lá cansado do trânsito. E não consegue prestar atenção nas coisas. É um exemplo, tá? Sei lá, tô trabalhando. Eu consegui um trabalho legal. Só que, nossa, é muito problema pra resolver lá. Eu não tô tendo toda essa sabedoria e tal. Tá, você tá aprendendo a fazer as coisas. Você foi contratado ontem. E você não tem como saber de tudo. Você não tem como saber de tudo das coisas. E tem problemas. E eles acontecem. E tá tudo bem. O carro. Eu tenho uma leitura sobre essa carta do carro. Que é um pouco diferente da grande maioria de outras pessoas que leem carta e tal. Muita gente fala sobre a velocidade do carro. O carro é você colocar as rédeas da situação e piriri pororó. Também, claro. Só que assim, gente, vocês já andaram de carroça? Porque assim, o carro, a carta do carro, quase sempre é uma carroça. Vocês já andaram de carroça? Não é assim, carroça e ainda calçada de barro. Antigamente, assim, lá na Idade Média, onde não existia carro, as pessoas só andavam de carroça. É devagar, vai tremendo nos buracos, tem que parar de pouquinho em pouquinho para alimentar os cavalos e tudo mais. Acontece que as cidades eram até perto, só que até chegar era tipo 3, 4 dias de viagem. Porque não é fácil, é difícil, é trabalhoso, é complicado, são vários fatores, sabe? Então, carro pra mim, ele não é uma carta tão positiva e que fala tanto de velocidade assim.
Pra mim tem outras cartas mais rápidas, sabe? Então, cuidado, né? Não caia nessa. E aqui vem muito isso para vocês, né, de Libra. Agora, para as pessoas de Gêmeos. Ou ao contrário? Nossa, gente, eu me perdi. Perdão. Para esse signo aqui, agora, que pode ser tanto Gêmeos quanto Libra. Talvez seja para os dois, né? Talvez seja para os dois. Vamos estar trabalhando essa ansiedade. Vamos entender que às vezes é pré-requisito de trabalho e de outras. Na verdade, pré-requisito da sociedade no geral, né? A gente tem que sempre estar com a nossa saúde mental em dia. E aqui esse conselho é bem forte. Saúde mental em dia, galera. Cuidado para que no meio. Esse mês terão algumas discussões para você, tá? Esse mês terão algumas discussões. Só que se você trabalhar sua mente, trabalhar o seu mental, você vai tirar essas rusgas aí de letra. Porque não serão coisas pesadas, barraco, gritaria. Não, vai ser tipo uma palavra infeliz que alguém falou, um negócio assim. E se você parar e tirar a satisfação de cada coisa e tentar, sabe, em todas essas discussões, esses mini conflitos que acontecerão, tenta não inflamar mais ainda a situação. E eu acredito que você não tem problema com isso. Só que talvez, nessa de você querer argumentar com algumas pessoas, só vai piorar a situação. Então é melhor deixar. Sabe? E trabalhar essa ansiedade também. Faz aí exercícios de meditação, exercícios de concentração, palavra cruzada, sudoku, caça-palavras, yoga, né? Tem vários. Na própria academia também, você fazendo a série assim, se concentrando, e 1, 2, sabe? E já ajuda. Então é isso. Agora voltando para todo mundo, o grupo dos signos de ar. Vamos aqui agora tirar algumas dinâmicas que o baralho signo tem para você. Coisas que vão acontecer, algumas revelações. É isso mesmo. Vamos tomar cuidado com fofoca? Vamos tomar cuidado com umas fofocas aí. Não seja leva e traz, tá? Tá proibido durante todo esse período de 30 dias. Tá proibido você ser leva e traz. Tá? Porque assim, talvez pode acontecer uma dinâmica assim em algum lugar. Eu não sei se vocês lembram, mas há alguns anos já tava vazando muitas informações da vida pessoal da Anitta. E a Anitta, ela não sabia porque ela não sabia quem tava fazendo isso.
Mas ela falou, vou testar. Vou testar aqui as pessoas. Aí, para cada contato que ela tinha, ela contou uma fake news diferente. Das mais diversas. Aí no dia seguinte, vários portais de fofoca estavam noticiando que ela estava possivelmente grávida. E ela sabia para que ela contou essa informação. E ela descobriu, de maneira genial, quem que estava vazando as informações da vida pessoal dela. E talvez, nesse mês, pode acontecer uma coisa parecida na sua vida, tá? Ou você fazer isso com várias pessoas, o que vai ser bem divertido pra você, ou você ser uma dessas cobaias. Então, terminantemente proibido de ser leva e trás. Certo? Nossa, mas a gente tá vindo muito nessa dinâmica de conversa. Aqui. Na verdade, aqui. Eu tô acreditando que a gente tá falando sobre você por acidente descobrir um certo segredo ou uma coisa muito específica de alguém que não queria que você tivesse descoberto isso, mas ela não vai saber que você descobriu. Talvez ela vai falar alguma coisa e você vai se tocar na hora, e de que talvez essa pessoa tenha uma certa coisa escondida, e você vai pescar isso e você vai saber, e você talvez vai se enrolar com essa informação. Porque vai ficar nesse disse-me-disse. Nessa de você saber, você sabe essa informação, mas você não sabe se a pessoa dessa informação sabe que você sabe. É até meio, né, difícil de entender. Mas assim, aqui vai ser muito interessante para essa dinâmica de vocês, você saber isso. E você não precisa demonstrar nada, você viva tranquilamente, mas essa informação será útil futuramente. Só isso que as cartas estão falando para mim aqui agora, tá? Muito bom. Você vai ter a oportunidade aí. Não sei se você se interessa com algum tipo de retiro espiritual ou vai fazer algo relacionado à sua fé que leva alguns dias, mas eu vejo você tendo a oportunidade de se ausentar um pouco para fazer uma coisa que você gosta e tá relacionado à sua espiritualidade. Talvez seja você, depois de muito tempo, indo visitar algum lugar. Não sei, mas aqui tá vago. Porque será um presente, assim, pra você ter essa oportunidade. Pra cada pessoa vai ser uma situação diferente, né? Então não tem como eu especificar demais. Você que tá. De duas, uma. Na verdade. Tá, vai. Você tá no emprego. E talvez venha uma oportunidade. Não necessariamente emprego, você estuda, enfim, você tá numa dinâmica e boa, que tá te rendendo frutos, tá começando a render frutos, tá legal, tá interessante, e daqui pra frente tende a prosperar, tende a melhorar. E você recebeu ou receberá um convite para ir numa outra dinâmica.
sabe? Você acabou de ser... Um exemplo. Você acabou de ser contratada e tá na sua terceira semana, acabou de receber o salário e descobriu que, eventualmente, você pode melhorar esse salário conforme o tempo vai passar, pode eventualmente ser promovida, enfim. Só que veio uma oportunidade muito boa pra você. E pode não necessariamente ser tão boa assim. Às vezes a mensagem deu uma inflamada assim na no como isso pode ser bom pra você. E a pior coisa, e assim, não vá. Porque tem gente de olho na tua vaga agora, tá? Tem gente de olho aí na tua vaga. E se você sair, você vai se arrepender profundamente dessa situação. Porque você vai ver que essa pessoa tava de olho. E talvez foi essa mesma pessoa que falou: ah, tal lugar tá contratando também, tá? Às vezes pode ser isso, tá? Ai, olha, querida colega, lá na empresa XY estão contratando para uma vaga muito melhor aqui. Aí você, nossa, sério? Eu acho que eu vou, hein? A pessoa, vai ser bom. Cuidado, muito cuidado. Paramos por aqui com o baralho cigano. Então é isso, grupo ar. Grupo do ar, né? Muito obrigado por me ouvirem. Espero ter feito algum sentido pra tua realidade nesse momento. Ai, gente, vocês não têm ideia do quanto eu amo trazer essas leituras pra vocês, sabe? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando, né? Se eu tô falando é porque tem alguém me ouvindo, então muito obrigado. De verdade. Agora nós vamos para o grupo de terra. Touro, Virgem e Capricórnio. O que nós temos para vocês? Aqui. Touro, Virgem e Capricórnio. O diabo. O louco. Curioso. Curioso. Quatro de copas. O sol. Nossa, gente. O carro. Dez de ouros. Energia principal dessa leitura. Justiça. Tá. Acho que estou entendendo aqui. Tá, eu vou falar primeiro. Vai ser um pouco específico pra vocês, grupo de terra. Mas assim, vamos lá.
Tem alguém que precisa ouvir isso nesse momento. Se você passou por uma coisa ruim, tá? Aí, nos últimos dias, que envolve seu parceiro ou sua parceira, e você que achava que tinha uma rede de apoio, falou com suas pessoas próximas e falaram, ai, releva, é assim mesmo. Repense essas pessoas na sua vida, tá? Tem uma coisa séria aí que aconteceu para um grupo de pessoas e sinto muito pelo que aconteceu, mas isso não tá bom não, isso não tá certo. E não repense, não, isso foi ruim, no caso, para essas pessoas, repense o que você conta para elas e se proteja juridicamente também, tá? Não fica nessa de, ai, tá bom, vai passar, vou perdoar. Não, 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 não. Se chegou de fato a ser uma violência física que você possa ter passado nas mãos de alguém, corra atrás dos seus direitos, o quanto antes, tá? Voltando, tirando esse adendo, vamos lá, grupo de terra. Nós estamos aqui falando de uma energia onde você está disposto nesse mês a fazer coisas que você não se orgulha muito, mas que são necessárias. Sabe? Você tem um senso de justiça forte aí com você. E você acha que às vezes você quer usar sua régua moral para justificar algumas coisas que a vida cobra. Só que a gente tem que entender que quando se trata de moralidade é uma coisa um pouco individual. O que uma pessoa entende como certo e errado, para outra pode ter outras nuances, né? Sobre... Deixa eu pegar um exemplo aqui. Quero ver... Deixa eu pensar num exemplo polêmico, mas porém um pouco besta. Ai, eu tô pensando em coisas... Enfim, não vou falar nada, mas você entenda aí. Que às vezes uma coisa que você acha certo, outra pessoa pode achar errado. Ou outra pessoa pode enxergar contra os olhos. E você tá nessa dinâmica de fazer uma coisa que você não se orgulha demais. Não se orgulha muito, não. Mas é necessário, mas precisa. Não tem muito o que fazer. Tá? Não é uma coisa fora da lei, ou... Não, é só uma coisa que você fala, putz, não sou muito fã de fazer essas coisas, mas são necessárias. E será um mal necessário, um mal, entre aspas, necessário para trazer coisas muito boas para você. Talvez, assim, um exemplo. Eu odeio meus parentes, mas vai ter um evento onde eu terei que vê-los. E nesse evento a gente vai numa pizzaria muito legal e vai ter comida muito gostosa. Então é um mal necessário. Você não gosta deles, mas a comida vai estar gostosa. Então você aguenta os parentes chatos e come a comida gostosa. Sabe? É um exemplo. Aqui. E isso vai estar refletindo em várias coisas nesse seu mês. Coisas que são mal necessário. Se fosse para resumir tudo isso aqui, é isso.
E cuidado também com as pessoas que você compartilha determinadas informações, porque vai ter umas fofoca aí pesada que a melhor coisa que você faz é não se envolver. E talvez você ame uma fofoca, a coisa que você mais gosta. Mas nessa situação específica, lembra do que eu falei? Dos maus necessários? Aqui é isso, tá? Porque você vai ver mais pra frente que as pessoas envolvidas nessa fofoca se ferraram. E como você não se envolveu, você tá bem. Lembra? Mal necessário. É sempre, vai ser sempre isso. Durante esse mês. Muitas coisas vão acontecer que você vai. E outra também. Você é uma pessoa que. Muito pé no chão, né? Obviamente estamos falando de signo de terra. As pessoas são mais pé no chão. Só que o ponto é. Terão alguns saltos de fé que você vai ter que fazer esse mês também, tá? Vai ter alguns momentos onde ou é isso e acabou, tá? Não vai ter muita coisa pra pensar, não. Um mês muito próspero, eu diria, muito interessante. Nós temos um 10 de ouros aqui. Ai, caiu um negócio aqui. Nós temos um 10 de ouros aqui, né? O cuidado, aqui que a tiragem tá mandando um recado, é justamente para você não se prender nessa régua moral aí, tá? Porque, lembra como eu falei, mal necessário. O que pode acontecer é você se estagnar e colocar o pé no chão e falar: não, eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Aí você vai se frustrar muito. Tá? Você vai se frustrar porque você vai ver, tipo, a vida vai fazer questão de te mostrar o que você perdeu por não ter feito aquilo. Tá? Então vai ter uma briga de ego com você próprio aí nesse mês. Você vai ter que aprender a ceder em alguns aspectos, tá? Vai ter que aprender a ceder. Trabalho e finanças, mais uma vez, talvez você... É muito isso, gente. Gente, aqui vai estar muito direto, não tem nem muito o que eu falar aqui. Sobre relacionamento, sobre trabalho, vai estar nessa mesma dinâmica. De você tendo que aprender a envergar. Sabe, o bambu e galhos assim, verde, que eles são galhos, mas não são troncos. Então você tem que aprender a ter essa maleabilidade, tá? A rocha também, né? Enfim. Vai ter que aprender a dar uma... Não muito, porque daí não é muito com você, mas você vai ter que aprender a ceder em alguns aspectos. E isso pode ser um desafio muito grande para você. Muito grande para você. Para as pessoas de Capricórnio. Agora. Talvez você se sinta meio manipulado ou manipulador. Porque terão atitudes que você vai ter que tomar, obviamente, naquela mesma coisa. E você vai estar com esse sentimento de: nossa, eu acho que eu tô sendo manipulado. Eu acho que a pessoa tá só tirando coisa de mim. E na verdade não. Na verdade não. É a forma como você tá enxergando as coisas. Às vezes você enxergar as coisas com mais leveza, com mais... Sabe, tipo... Não se importar, às vezes a ignorância às vezes é uma bênção, sabe? E é um pouco nesse lugar aqui. A ignorância às vezes pode ser uma bênção em algumas coisas. E evita de ficar pensando muito em algumas coisas. E também não... Claro, se você tá se sentindo manipuladora, talvez você tá sendo mesmo, tá? Essa é a verdade. Às vezes talvez você esteja sendo mesmo. E aí, né,
Vamos trabalhar um pouco isso. Mas às vezes não. Então aí vai um pouco do seu senso de justiça entender o que é essa situação, se isso de fato é o que você tá pensando, se você tá se cobrando demais nessa situação, se você tá pensando muito sobre isso, você vai ter um senso de justiça aí nessa dinâmica. E outra coisa, tá? Como que eu posso falar isso de maneira amigável? Cuidado na hora de você for se entrelaçar intimamente com alguém. Cuidado para você não se soltar demais, tá? E acabar acontecendo uma coisa chata na situação. Talvez você machucar a pessoa, ou a pessoa te machucar, ou, sabe, vamos tomar cuidado. Em situações mais íntimas aí também vamos tá se prevenindo, e porque ninguém quer contrair IST, tá? Estamos conversados com isso? Importante falar, né? Agora, meus amigos de Virgem. Amigos de Virgem. Que vai ter uma lição esse mês pra você. E você vai tomar prova sobre vários relacionamentos que você tem, várias amizades, várias pessoas da sua família, enfim. Muitas pessoas se mostrarão quem realmente elas são. E às vezes você pode se surpreender positivamente com algumas pessoas, mas também negativamente. E também, querida pessoa de Virgem, em alguns momentos do mês serão cobrados de você uma certa rigidez. E você não tem dificuldade em ser rígida e tudo mais. Só que o problema é que talvez você, por ter intimidade com alguém, talvez você ceda. E aqui não é pra, e aqui tá dizendo que não é pra você ceder. Que lembra que eu falei que algumas pessoas vão se mostrar quem realmente são? Então, tá? Tenha isso em mente nos próximos 30 dias. Ai, chutei a mesa aqui. Tenha isso em mente. Que às vezes essa pessoa que você acha que tá só te trazendo a luz, que tá te ajudando e ela acabar te amolecendo, às vezes ela que tá sendo manipuladora, tá? Cuidado. Para pessoas de Touro. Aqui nós temos um apelo da espiritualidade, das cartas aqui, para você se encontrar um pouco mais com a sua família, sabe? Ai, eu odeio a minha família, eu não gosto deles. Não, 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 calma, calma. Família não necessariamente é de sangue. Às vezes nós temos um melhor amigo, uma pessoa muito próxima, um vizinho, que para você é a sua família. E talvez você tenha negligenciado um pouco. Não de propósito, mas talvez esqueceu que algumas pessoas que gostam muito de você se afastaram. Mas não foi elas que se afastaram, foi você que se afastou delas. Entende? Foi você que se afastou. Aí fica meio chato. Sabe? Tenta se voltar um pouco para as pessoas que você ama. E também
eu vou falar aquela mesma coisa dos meus colegas de Capricórnio. Se você for se entrelaçar intimamente com alguém, se previne, tá? Previne porque a energia de prosperidade tá bem, de fertilidade tá bem forte aí para todos vocês do signo de terra. Então, se você quer ter um filho, ótimo, vai ter, né? Aqui vai ter uma oportunidade de ter filhos. Mas se você não quiser, se não se prevenir, vai ter também, tá? Claro, o tarô é só um direcionamento, aqui eu não tô fazendo teste de gravidez em ninguém não, né? Mas cuidado, muito cuidado, certo? Vamos pro baralho cigano. O que nós temos pra você? Algumas revelações pro seu mês. Aqui, novamente, a gente juntou todo mundo. Aqui é todo mundo de terra, tá? Aqui, gente, tá me vindo muito que vocês vão ter a oportunidade de viajar. E aqui, essa viagem, ela pode ter dois propósitos. Você, do absoluto nada, ter a oportunidade de viajar para um lugar, seja a trabalho ou qualquer outra coisa, e a partir desse lugar você vai conseguir ir para outro lugar ver uma pessoa que você gosta muito. Sabe? Vai ter uma, sabe? Aproveitar essa oportunidade de viajar para também ver alguém. E também pode ser para ter a possibilidade de viajar para ter um pouco de tranquilidade mental. Só que você vai ter que tomar cuidado nessa viagem para não desandar tudo o seu mental, tá? Porque pra mim a carta dos lírios não é lá muito positiva, sinceramente. E aqui a gente tá falando muito sobre mental. Então, às vezes você vai viajar pra algum lugar. Perdão. Você vai viajar pra algum lugar. Bocejei, não sei se vazou no áudio. E a sua cara vai estar fechada o tempo todo porque você vai estar pensando muito no passado. Talvez você vai viajar pra um lugar meio nostálgico. E essa nostalgia pode não te fazer muito bem. Então tenta se blindar disso de alguma maneira, tá? Pra isso não acabar minando sua viagem. Vai ter... nossa, mas isso é muito bom. Caramba. Então, talvez aí, gente, vocês tenham um dinheiro aí na justiça. Ou alguém eventualmente esteja te devendo. E aqui vai ser conversado, acordado, uma forma possível dessa pessoa ou dessa situação aos poucos ir te pagando. Eu não vejo necessariamente o dinheiro cheio esse mês, mas esse dinheiro vai ter abertura para tua realidade, sabe? Será conversado, o que é muito interessante, né? Vai que tá há 8 meses, 8 semanas, não sei, essa situação parada e agora, nesse mês, você ter a oportunidade de conversar, já é uma vitória, né? Já é uma vitória. Aqui. Tá. Certo. Nossa, que curioso. Gente, vocês
grupo de terra vão ter que fazer um trabalho hercúleo, uma dinâmica bem que vocês não estão acostumados. Vocês vão ter que ceder em alguma coisa e isso vai ser uma faxina na sua vida, tá? Vai acontecer algum certo tipo de faxina na sua vida. E também, óbvio... Ai, meu Deus, desculpa. Chutei tudo agora. Deu uma joelhada. Meu Deus. Ai, só foi falar em faxina. Pera aí. Pronto. Tá. Vai ter uma faxina aí, na sua realidade, ou na sua casa mesmo, que muita coisa vai ter que ser jogada fora. E talvez você tenha uma grande dificuldade em jogar coisas fora, né? E é aquilo, gente. Coisas velhas saem para coisas novas entrarem. Nós podemos estar falando de pessoas, podemos estar falando de realmente uma faxina na casa onde metade da casa você vai ter que se desfazer. Sim, talvez a gente tá falando de uma mudança ou coisa do tipo, com certeza. Mas aqui tá além do seu controle. Essas coisas vão ter que ir embora, você querendo ou não. E isso vai ser muito difícil para você, porque você não tem esse costume. Ai. Ai, gente, desculpa que às vezes vocês que... Se tiver alguma outra pessoa que também lê carta aí, vai se compadecer com o meu relato de agora. Mas às vezes a gente tira as cartas e vem uma imagem certinha na nossa cabeça. Sabe? Vem a situação certinha. E a situação que eu tô vendo aqui é a seguinte. De duas uma, né? A gente pode estar falando ou de você querer agradar alguém e você querer fazer algo, encontrar a pessoa num restaurante, não sei o que, você fazer com a melhor das suas boas vontades. Isso é um desastre. A pessoa odiar. Só que talvez às vezes ela nem vai falar pra você. Porque, né, tem medo de ser chata e tal. Ou o contrário. Alguém... Mas eu vejo mais isso pra vocês. Alguém vai querer te agradar esse mês. E, gente, essa pessoa vai fazer uma desgraça. Mas com a melhor das boas intenções. Sabe? E vai ser legal, porque vocês vão acabar rindo da situação. Então vai ser boa, vai ser pra descontrair mesmo. Não é nada muito pesado, não. Realmente, ó, isso aqui vai atrelaçar. Vai estreitar essa relação de vocês e vocês vão tirar boas risadas com isso. Muito, muito interessante, porque eu vi certinho um exemplo aqui na minha cabeça que aconteceu comigo. Muito legal. Obrigado a todos vocês, grupo de terra. É isso que eu tenho pra vocês hoje. Espero que tenham um mês abençoadíssimo. Muito obrigado pela oportunidade de trazer essa mensagem pra você. Eu gosto muito de fazer isso, gente, de verdade. E espero que vocês gostem de assistir também, né? Então vamos lá agora para o grupo das águas. Para os nossos cancerianos, piscianos e... Gente, qual que é o outro signo? Meu Deus. Escorpião, gente. Meu Deus, como que eu pude ter esquecido desse signo? Ai, perdão.
Vamos lá. Escorpiões. Vamos lá, meus queridos grupos de água, meus queridos signos de água, escorpião, câncer e peixes. Vamos lá. O que eu tenho pra vocês hoje? Gente, escorpião é o signo da minha mãe. Eu não posso esquecer desse signo. Eu tava vendo coisa agora há pouco do signo de escorpião. Como que a gente... É porque... Ai, não sei, é tanta coisa que passa na nossa cabeça quando a gente tá aqui gravando que a mente acaba esquecendo mesmo. Mas vamos lá. O enforcado. Nove de paus. Cavaleiro de ouros. Quatro de... Nossa, que curioso, né? Porque hoje a leitura de fogo foi bastante naipe de fogo. Ar foi bastante naipe de ar. Terra também. E o de água não. O de água hoje realmente não teve naipe de água. Curioso. Energia principal da situação, imperador. Então nós temos o enforcado, cavaleiro de ouros, 3 de paus, 9 de paus, 4 de paus, 2 de espadas e o imperador. Deixa eu trazer um pouquinho isto. E o imperador. O que vocês me contam? Tá tendo muito conflito interno aqui, né? Tá tendo... É parecido, se eu não me engano, com a leitura de ar. Aqui. De uma energia de... As coisas estão boas, só que a minha mente não tá lá essas coisas. E aqui... Tá me vindo uma energia... de você não tá reconhecendo, vocês não estarem reconhecendo o poder que vocês têm em alguma situação, a responsabilidade que vocês têm, e isso tá limitando vocês. Só que é curioso, porque todas as pessoas ao redor de você, ou a grande maioria, elas percebem isso. Elas percebem essa qualidade que você tem em alguma coisa. Por que você tá se sabotando dessa forma? Eu tô sentindo um medo. E eu não sei explicar do quê. Principalmente aí para as pessoas de escorpião, tá? Um medo. E vocês não são assim. Naturalmente. Tem alguma coisa que tá acontecendo que talvez vocês foram ensinados aí na realidade de vocês, todos, tá? Não só escorpião, mas uma luta contra o ego. Uma luta de... Não, porque eu não quero aparecer, porque... Ai, onde já se viu ser o centro das atenções de piriri, pororó. Eu não quero isso, porque eu não quero que tenha uma visão errada de mim. Só que, gente, a visão errada aí quem tá tendo é vocês próprios. Tá? A sensação de... Não, eu não... Ao mesmo tempo que... É uma briga de ego muito forte aqui, tá? Porque ao mesmo tempo que você não quer ou não entende a capacidade que você tem pra alguma coisa, você também não quer ficar se humilhando. Mas daí fica nessa. Não quero me empoderar,
mas também não quero me humilhar. Tô aqui parado, enforcado, né? Olhando a minha vida passar. Então, o que você precisa fazer nesse momento é justamente tomar o controle da sua vida. Porque não adianta. E é assim, entender que você pode estar num lugar de destaque sem parecer egoísta. Só que aqui me vem uma vibe de... Não sei esse é o caso. De... Caramba! Você fez um pão. E todo mundo da casa falou bem do pão. E você, não, gente, que isso? Esse pão tá horrível. Custa entender e acreditar. E no fundo você sabe que de fato esse pão tá gostoso. Só falar, nossa, realmente acertei, né? Que bom esse pão. Vou fazer, o próximo vai tá tão gostoso quanto. Custa, gente, poxa. É só um exemplo. Mas não é pra tudo isso também. Vocês não estão, sabe, sei lá, descobrindo um planeta. E todo mundo, nossa, que gênio, e não sei o que. Não, gente, às vezes é mais prático. Então, tem essa praticidade. Não queira levar tudo pro emocional também, tá? Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que é por isso que não caiu nenhuma carta de água aqui. É porque vocês estão querendo, por algum motivo, negar esse sentimentalismo que tem dentro de vocês. Só que vocês são um signo de água, queridos. O que não falta pra vocês é sentimento. Entende? E isso tá adoecendo vocês. Vocês estarem negligenciando essa parte tão importante das suas realidades tá trazendo resultados horríveis. Resultados de por exemplo, a sua saúde está deteriorando, o seu dinheiro não tá vindo, os seus relacionamentos estão deteriorando também. Então, vamos com calma, gente, tá? Algo aconteceu, e algo foi muito específico aí na vida de vocês, que travou. Desculpa os barulhos, tá? Pera aí. Pronto, acho que o barulho cessou por enquanto. Então é isso, gente. Algo aconteceu e vocês estão querendo fugir dos seus sentimentos. E não tem como, gente. Sentimento faz parte de todo mundo. Ainda mais de pessoas regidas pelo sentimento, pelos signos de água. Então, né? Não tem como fugir da sua natureza. Não dá. E para pessoas de Escorpião, cuidado para essa coisa mesmo de não se estagne. E isso não é natural de você. Mas você prefere tomar uma atitude passiva ao invés de... É porque tá cômodo, né? Tá cômodo essa situação. Ela é boa? Não. A cachorra voltou a latir. Só um minuto. Tá cômodo, né? Mais uma vez. E essa comodidade cobra um preço. Cobra a sua saúde. Cobra esse sentimento de estagnação. E... sabe? Às vezes, você tá se impedindo de fazer coisas que você gosta. Pra não ter esse sentimento de eu não quero me aparecer. Gente, mas pelo amor de Deus, todo mundo já tá percebendo isso. Todo mundo te acha incrível. Você é uma pessoa incrível. Você é uma pessoa linda também.
E não adianta, você vai se aparecer você querendo ou não, você já tá se aparecendo. Não adianta, tá? Não tem essa. Para pessoas de câncer, aqui tá me vindo uma energia de você fez acontecer alguma coisa. Você fez uma coisa com muito amor, com muito carinho. E outra pessoa tomou crédito. E você ficou arrasado, arrasada. Muito triste. Só que essa pessoa que tomou crédito sabe o que você fez. E você terá outras oportunidades de fazer essa mesma coisa ou outras coisas parecidas. E uma hora você vai levar o crédito. Mas talvez você não necessariamente queira também levar esse crédito. Mas você vai levar, tá? Querendo ou não, vai levar. E é o certo pelo certo, né? Essa pessoa que levou o crédito não é uma pessoa ruim. Você pode até estar com certo receio de falar com ela ou coisa do tipo, mas não é uma pessoa ruim. As coisas vão acontecer da melhor forma possível. E também não queira tirar satisfação, falar, não, porque fui eu que fiz, não sei. Porque daí sim você vai estar se passando como arrogante. Sabe? E isso talvez seja até mais forte que você. Mas justamente por isso que estamos fazendo essa leitura, você está tendo todos esses direcionamentos. Correto? Pessoas de peixes. Você precisa parar de se esconder e esconder os seus sentimentos do seu mental. Eles precisam voltar a conversar. Porque talvez um trauma aí aconteceu nesses últimos tempos de você ter tomado uma escolha errônea com base nos seus sentimentos e você queira tomar isso como regra. E não, isso não é uma regra, isso foi uma exceção. Só que você tá traumatizado e agora você só escuta o seu mental aqui. E abandonou esses sentimentos. Mas como? Gente, ser humano nenhum consegue tomar escolhas puramente racionais. Mesmo a pessoa mais racional do universo, ela racionaliza com base naquilo que ela sente. Ela pode não perceber isso, mas é assim, tá? Então não adianta você querer dar essa de frio, fria, porque você não é. E isso tá te afetando. Afetando tanto que você tá começando a se olhar no espelho e nem se reconhece. Porque o seu semblante mudou completamente. Você nem se reconhece mais. Às vezes você pode ter continuado as mesmas características físicas, só que você sente que não é você se olhando no espelho. E de fato não é. Então, vamos correr atrás aí do prejuízo e fazer uma terapia. Buscar um psicólogo, um psiquiatra, outras terapias, um exercício físico, não sei, mas não adianta, gente, não tem como fugir, não dá, tá? Vamos agora com baralho cigano. É complicado. E também, tá? Mais uma vez, cuidado para não se apegarem. Eu já falei isso, eu acho que foi na leitura dos signos de fogo. Cuidado para não se envolverem com ilícitos, tá? Ou vícios no geral. Tá? Cuidado com os vícios. Porque às vezes pode ser só um prazer momentâneo e você vai acabar se enrolando nessa situação. Alguém da sua família
vai tomar um puxão de orelha, vai acontecer alguma situação na sua família ou com alguém próximo da sua realidade que essa pessoa vai se envolver com algum tipo de desentendimento em alguma situação. Isso não te envolve diretamente, só que essa pessoa vai te contar de uma maneira que vai favorecer ela. E capaz ainda de você querer se envolver nesse problema. Não se envolva, você vai acabar se enrolando nisso, porque você vai descobrir da pior forma possível. Assim, se você tomar as dores da pessoa e essa pessoa não tá certa na situação e você acha que ela tá, você vai acabar saindo como errado também na situação. E isso não vai ser favorável para você, tá? Aqui, de duas uma. Ou você tenta aconselhar a pessoa não se envolvendo muito, ou você tenta correr atrás de outras pessoas para te darem outras informações. Porque não necessariamente foi da forma como essa pessoa te contou, tá? Eu vejo a oportunidade, principalmente de noite, de você se encontrar com alguém muito próximo de você e vocês alinharem algumas coisas e ter a oportunidade de reconciliação, eu diria aqui, tá? Tipo, aconteceu alguma coisa, alguma briga, alguma coisa, você vai ter oportunidade de resolver isso amigavelmente com a pessoa. E se for algo romântico, vai ter muitas. Vai ser uma noite bem gostosa, tá? Vai ser uma noite bem longa também. Aqui, de duas uma. Ou você vai ter a oportunidade de presentear uma criança de fato, próxima da sua realidade, um filho, um vizinho, um irmão, primo, não sei, gente. Mas você de fato tendo a oportunidade de presentear uma criança, isso vai ser muito nostálgico para você, porque vai ser uma coisa que você tem em comum com essa criança da sua infância, sabe? Pode não ser o mesmo brinquedo, o mesmo presente, mas vocês vão compartilhar coisas interessantes, sabe? Ou se você não tem nenhuma criança próxima, você sendo presenteado também com algo que vai deixar sua criança interior muito feliz. Vai ser um sonho de infância, sabe? Uma coisa bem legal. Gente, ó. Aqui nós vamos falar uma coisa um pouco séria. Se você toma o mesmo trajeto para ir até algum lugar, procure, por exemplo, eu vou no meu trabalho e eu pego a mesma rua todos os dias. Procure, em alguns dias, outras rotas. Você vai sentir no coração os dias certos para isso. Por favor, escute a sua intuição, escute o seu coração quando isso vir até você. Se vir na sua cabeça de fazer outra rota, ou se acidentalmente, entre muitas aspas, você tomar outra rota no GPS, nossa, gente, não queira voltar para aquele outro lugar.
tá? Não queira reformular a rota para fazer a mesma. Vai pro lugar que você tem que ir em rotas diferentes. Porque pode acontecer algum BO aí, tá? Algum assalto, acidente, um livramento bem grande você vai receber. E a espiritualidade vai tocar no seu coração na hora que for pra. Na hora que isso for acontecer. Mas isso aqui é bem sério, tá? E nem venha você aqui me falar, ai, porque ninguém fala comigo de espiritualidade, não sei o que lá. Querida pessoa, você tá num vídeo no YouTube de uma leitura de tarô. É óbvio que a espiritualidade fala com você de alguma forma. Você acha que você tá aqui por acaso? Não, você não tá, né? Então, né? Às vezes é aprender a enxergar a espiritualidade na sua vida. Às vezes você não precisa ter aquela mediunidade de ver as entidades, os espíritos, falar com eles, para a espiritualidade falar com você. Eles encontram outras formas. Aqui, se você tá conhecendo alguém ou tá num relacionamento, aqui a gente tá falando de coisa amorosa mesmo. E você tá desconfiando dessa pessoa, é muito difícil, né, gente? Porque isso aqui é uma leitura geral sobre muitos perfis, muitas pessoas. Só que a energia principal aqui é: talvez não esteja acontecendo nada ainda. Porque podemos estar sim aqui falando sobre traição. Mas nem você, nem a outra pessoa que você está se relacionando estão com interesse de fazer isso. É uma pessoa alheia que tá querendo dar, tipo, querendo fazer alguma situação ruim. Só que você vai perceber isso. Ou a outra pessoa. E não vai dar liberdade para essa pessoa, porque vocês vão sentir no coração que essa pessoa realmente tá de maldade pra vocês. E vocês vão conversar sobre isso. Ah, sabe, aquela pessoa lá? Então, acho que ela tá querendo alguma coisa comigo, hein? Aí você fala, o quê? Ou o contrário. Eu também acho, mas, sabe, vocês vão conversar nisso. Isso vai ser muito interessante pra vocês criarem essa cumplicidade, e essa pessoa só vai ficar querendo mesmo, porque não vai ter não, tá? É isso que eu tenho pra vocês hoje. Muito obrigado, gente, pela oportunidade de trazer esse direcionamento, essas mensagens para vocês. Que tenham um ótimo mês, abençoado. Caso queiram novamente uma leitura particular, única e exclusivamente para sua energia, entre em contato comigo. O link do meu WhatsApp tá na descrição. E é isso. Fiquem com Deus, a tua espiritualidade, que ela te ilumine, te guarde. Um beijo no seu coração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.